E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Mais um episódio do Minas Peto Cast. Um grande abraço para os empreendedores e empreendedoras que nos ouvem aqui no nosso episódio de número 24, hoje para falar de uma coisa muito importante que é design. O que é isso, amigo? Design é muito mais que aquela peça que você faz para a rede social, é muito mais que aquela marquinha que você fez para sua mãe, para o seu pai, e a gente trouxe aqui hoje ninguém menos do que um dos melhores do mundo para falar sobre essa questão para a gente, que é muito importante para o seu negócio. Gustavo Greco, conhecido como domador de leões de Cannes, já tem 2 em seu currículo, além de vários outros prêmios internacionais, e também é jurado na categoria de design do maior festival de criatividade do mundo. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado por ter aceito aí o convite. Eu que agradeço o convite. Prazer estar aqui de volta. Para entrevistar o Gustavo comigo, ninguém menos que essa querida, que eu sou fã de carteirinha, uma mulher empreendedora, Maurícia Zama. Tudo bem, Maurícia? Tudo jóia? Tudo bem. Apreciadora do tema também, né? Apreciadora do tema, fã do Gustavo e da família. Obrigado. Cresci ouvindo aí as histórias do Tommy. Para quem não sabe, Gustavo é filho do Tommy, um tradicional revendedor, querido revendedor aqui de Belo Horizonte, que abriu portas para a gente estar aqui nesse lugar hoje. Tommy trabalhou muito. Muito obrigado, viu, Gustavo? Eu que agradeço. Gustavo está em casa. Gustavo está em casa. Gustavo, já falei que design é muito mais que aquela artezinha que a gente faz para as redes sociais, aquela marquinha. Que, primeiramente, eu acho que seria legal a gente conceituar o que é design. É uma coisa que está à nossa volta, né, o tempo todo. Boa pergunta. Acho que é legal a gente pensar um pouco até historicamente nessa profissão, né? Se a gente para falar de design, talvez o que vem à cabeça de todo mundo é exatamente essa ideia do design clássico, que é o que a gente viu acontecendo há um tempo atrás, que era o dar forma às coisas, né? Qual que era a maneira pela qual a gente daria uma materialidade para um produto, para uma marca, para um discurso, para o que quer que seja, muito preocupado nessa questão do acabamento. Então eu falo que a gente antes era chamado para colocar ali a cereja no bolo, e hoje a profissão muda para um lugar de fazer a receita junto com quem nos contrata, né? Então, acho que isso é uma boa metáfora. Depois a gente tem ali o pensamento do design sendo colocado na mesa, né? Todo mundo tentando entender o que é o tão falado design thinking, que nada mais, nada menos a maneira pela qual nós, que trabalhamos com design, com criatividade, lidamos com os problemas à nossa volta. Entendeu-se que a grande maioria das pessoas que trabalhavam com a criatividade seguiam mais ou menos um mesmo roteiro na solução dos problemas que são colocados para a gente, né? Então, a gente passa ali por uma fase de investigação daquele problema, uma elaboração de alternativas, a escolha da melhor alternativa, volta ali para uma fase de prototipagem e coloca aquilo no mundo real. Então, esse pensamento do design começou a ser entendido como algo capaz, e é histórico, né, o poder do design como solucionador de grandes problemas econômicos, sociais. A gente vê isso ao longo da existência da humanidade. Então, isso passa a ser um ponto de interesse, principalmente para pessoas que trabalham em empresas, e começa a colocar designers sentados na cadeira de diretoria ali, em função desse pensamento pelo qual a gente trabalha. E por último, agora a gente vendo aí esse design feito computacional, né, para milhões de pessoas, que atinge um número enorme de usuários daquela marca, daquela ideia, do que quer que seja. Então a gente vê essa evolução do design passando por esses momentos. Hoje a gente entende que design é muito mais do que dar forma e materialidade para as coisas. O design passa por uma construção e por uma maneira pela qual essas histórias são percebidas pelas pessoas por meio dos sentidos, né? E tem uma máxima que eu gosto sempre de falar. O Design Council da Inglaterra fez uma pesquisa que para cada dólar investido em design, você tem 10 de retorno. Então, o design é também um instrumento de resultados, né? Então, de bons muda resultados. Completamente a maneira pela qual a gente erroneamente pensa na profissão. Não erroneamente, né? Popularmente a gente pensa na profissão
de imediato. Interessante você ter falado dos designers em locais de destaque na empresa, porque essa questão, o design é cada vez mais estratégico, né? Eu acho que os empresários têm sentido isso no resultado. Na hora que fala de resultado, o empresário vê melhor, muda. Você tem visto isso também no mercado? Claro. A gente tem isso muito claro nos projetos que a gente elabora. Tem alguns que a gente consegue mensurar. Talvez o melhor deles seja um projeto de embalagem, por exemplo, que a gente consegue entender o quanto que o design fez vender um produto que antes não tinha um projeto de design, né? Então, isso é um número que a gente consegue muito facilmente, mas a gente consegue verificar assim, vários outros... por exemplo, quando a gente fala aqui principalmente, né, um redesenho de uma loja de conveniência. Ótimo. Não é só porque ficou mais bonito, né? Acho que a gente vai falar até disso um pouco mais para frente, me antecipando aqui. Mas a gente entende também o fluxo das pessoas naquele lugar, qual é a maneira pela qual a pessoa se locomove melhor, como que ela consegue ter mais acesso àquilo que ela busca, como que o tempo é otimizado, e isso tudo impacta no resultado, né? Então, são várias maneiras de medir resultado em design. Não é nada imaterial, né? Gustavo, o design, para mim, é uma forma de melhorar a vida das pessoas. Basicamente isso. E no nosso ramo, a gente tem que melhorar muito, né? Assim, os postos de gasolina estão muitos ainda com um design, ao meu ver, antigo, que precisa de ser modernizado. E principalmente as lojas de conveniência. O que você me diz disso? Para onde que a gente está indo? E aí é uma coisa legal da gente falar também, a gente estava conversando sobre isso antes, né? Acho que tem um pensamento que é o que, o como e o porquê aquela marca existe, né? O que é muito fácil da gente responder. O que você vende? O como é a maneira pela qual você vende aquilo de uma maneira diferente dos demais. E o porquê, que é a pergunta mais difícil de se responder, é por que as pessoas deveriam se preocupar com a existência da sua marca no mundo. É sabido que mais de 70% das marcas, se deixassem de existir, ninguém sentiria falta delas. Porque a grande maioria dessas marcas é focada no quê? Então a gente estava falando disso. Não é o combustível, é a mobilidade. Sim. Né? O porquê, e a Ipiranga está com esse discurso agora, né? O seu parceiro na mobilidade. A gente tem isso, quando a marca foca no porquê, não importa a mudança no mundo. Vamos pegar um exemplo claro. Máquinas fotográficas que focavam no filme. Elas vendiam só o quê? É diferente de uma marca que fala de registros de momentos importantes da sua vida, que é o porquê. Né? Marcas que focam só no o quê, se aquele o quê deixa de existir, a marca acaba. A marca que foca no porquê, registros de momentos importantes da sua vida, não importa se é filme, digital, se daqui a pouco nem sei o quê, né? Com essa evolução do mundo. E é o mesmo que a gente estava falando um pouco antes da gente começar, que é a questão do combustível. Os carros elétricos estão vindo com muita velocidade, com um impacto muito menor na natureza, que é o que a gente busca. Isso é mandatório, não é só porque eu acho legal, né? E o impacto, se a gente não fizer isso, o mundo acaba, literalmente. Mas um impacto muito grande na gente, no nosso setor, que tem assustado os revendedores. Exatamente. Né? Então, mas é um caminho sem volta. A preocupação deveria ser, não é sobre o combustível, é sobre o que eu faço com que as pessoas se locomovam de um lugar para o outro. É o que eu faço para que as pessoas tenham conveniência, facilidade na hora de abastecer o carro e você mesmo no caminho. Exato. Porque o posto existe? O posto existe para facilitar o transporte das pessoas. Exato. E se o foco é esse, a gente acompanha as mudanças. Esse conceito mais de mobilidade. Exatamente. Né? A gente, no aspecto, tem tentado ser protagonista nesse debate, e a sua presença aqui eu acho que é importante, bastante disruptiva, para mostrar que design precisa ser estratégico, especialmente nesse novo posicionamento dos postos de combustíveis nesse novo cenário de transição energética. Exato, porque o combustível, do jeito que ele é produzido e vendido hoje, pode ser que ele acabe. Sim. A mobilidade vai ser sempre uma necessidade do ser humano. Então, acho que isso é o ponto. Legal. Gustavo, varejo.
esse nosso público são varejistas na veia, né, Maurício? Tradicionais, assim. A gente rodou muito pelo interior do estado e o cara, assim, tem um posto, mas tem uma loja de bolo, tem uma loja de café, o cara é varejista na veia mesmo. E eu sinto que o design no varejo tem mudado muito. Não é porque a Maurícia está aqui, mas entrei numa BR Mania recentemente, ficou lindo o novo design da BR Mania, gôndolas baixas, identidade visual bastante assim, pertinente ao cliente, muito bem elaborado. Queria sua opinião sobre assim, uma questão mais macro do varejo. Como é que você está vendo, com certeza você tem clientes nesse setor também, como é que você está vendo essa tendência do varejo hoje, o design? Essa palavra é uma palavra que eu gosto sempre de falar sobre ela também, tendência. Outro ponto, antes de eu falar dessa palavra, negócio também é uma coisa que acompanha a humanidade desde a sua existência. O modelo de troca, de venda, da permuta, o que quer que seja, é uma das habilidades que a gente adquire 50 mil anos atrás, quando o nosso cérebro muda de maneira pela qual a gente adquire todas as habilidades que a gente entende como modernas hoje, né? Nossa capacidade de cozinhar, de fazer negócios, estrategista e principalmente o pensamento simbólico, que é fundamental para o nosso trabalho, né? Mas falando da palavra tendência, a gente entende que lá na Greco essa palavra ela tem dois caminhos, um muito bom e um muito ruim. O muito ruim, vou começar com ele primeiro, é acreditar que porque disseram que esse ano a cor da moda é azul, tudo tem que ser azul. Né? E isso eu sou totalmente contra. Uhum. Disseram que esse ano todo mundo está fazendo aquela mesma coisa, aí a grande maioria das pessoas segue aquele mesmo caminho. Essa é uma tendência que, ao meu ver, é oposta ao que a gente entende por um bom projeto de design. O design, para mim, ele trata exatamente da diferença. Identidade é aquilo que me faz diferente de você. Então, eu tenho que entender exatamente o que eu tenho de diferente do outro para evidenciar, eu estou falando enquanto marca, né? Claro. Para evidenciar essas diferenças e assim eu me destacar da concorrência. Então, muitas vezes, o que todo mundo está fazendo é o que eu não devo fazer. Uhum. O que eu gosto da palavra tendência? A palavra tendência, para mim, ela ocupa um bom lugar quando a gente entende o comportamento humano. É sabido que a nossa espécie adquire comportamentos sociais, muito em função das questões culturais e dos movimentos do próprio mundo, que fazem com que a gente comece a agir de uma certa maneira diante de algumas coisas, né? Então, essa tendência, para mim, ela é muito importante. Forte, né? É entender como as pessoas estão lidando com o mundo, né? E aí, em relação ao varejo, vocês podem até me ajudar aí, a gente tentar fazer um exercício aqui de destacar o que a gente tem visto. Uma questão do tempo cada vez mais importante, né? Um tempo menor em função de um excesso de estímulos que a gente atividades. Vem vivendo. Uma questão de comodidade, acho que é uma coisa que todo mundo, né? E aí o digital entra de uma maneira muito imperativa. Hoje, acho que não existe ninguém que nunca tenha feito uma compra digital, né? Então, assim, essas tendências para mim são muito relevantes. Eu estava até dando uma olhada nos projetos que vocês me mandaram um breve roteiro antes, a BR Mania, né? Quem fez o projeto foi o GAD, que é um escritório de design super legal aqui do Brasil, de um grande amigo, Luciano Deos. E eles falam exatamente disso. As embalagens eu tô pronto, né? Tô pronto. BR Mania. Olha como que isso reforça um discurso, não é? Isso não é só bonito ou legal. Tô pronto responde a um anseio, uma tendência, no bom sentido agora, né? Da nossa sociedade, que eu quero ser ágil no momento desse consumo. Então, a embalagem já te dá essa resposta, né? É o que a gente fala de posicionamento de marca. Sim, excelente. Né? Que é exatamente o lugar que eu quero ocupar na cabeça das pessoas. E a loja também ganha esses ares, né? De tudo com mais clareza, as embalagens são brancas, com grandes imagens, que já deixa mais fácil você identificar o que está ali dentro. Então, a gente fala dessa facilidade, dessa agilidade, da conveniência, que é o motivo pela qual as lojas BR da compra intuitiva, né? Exatamente. Que a pessoa já vai, porque eu acho que conveniência
passou de ser conveniência, porque agora você recebe tudo, né? Naquela época, que o conceito eu acho que hoje é mais emergência. Tô pronto, vai da emergência. Tô pronto, só levar. Acho que o design acompanhou muito essa, para usar a palavra de novo, essa tendência e esse anseio, essa demanda do público, né, Maurício? O público mudou também a impressão que eu tenho da loja de conveniência. Queria que você falasse um pouco dessa... como é que o público mudou com tantos anos de posto? O cara que frequentava sua loja 10 anos atrás é o mesmo? Ele tem os mesmos anseios? O que mais me assusta hoje desse público é justamente a questão do tempo. É uma agilidade que é impossível de atender, porque tem o tempo lá da bomba, encheu o tanque. E, ao mesmo tempo, a pessoa se desconecta enquanto espera, ela está na ansiedade, ela pega o celular, esquece que está no posto, e aí o de trás... Gente, mudou completamente esse sentido. E a pessoa não quer descer do carro. O desafio se tivesse um jeito, que ainda não tem, a pessoa comprar ali no celular e o promotor da loja vir entregar na hora, eu acho que hoje é necessidade. E é até legal ver também a lista de produtos mais vendidos de 10 anos atrás. Isso. E o que eu não sei se você tem hoje mesmo, porque o entrevistado hoje sou eu, não tenho que ficar nesse lugar. Mas, se você já fez esse exercício, se não, é um exercício legal para a gente entender exatamente o que muda na busca dessas pessoas. Né? Sim, hoje eu acredito assim, no conceito da saudabilidade na loja de conveniência. Olha aí. Sabe? Que não tem até então. Hoje eu vejo pessoas perdidas querendo algo mais saudável, uma fruta, sabe? Alguma coisa que faça bem para a saúde, que eu acho que é uma tendência também, né? Do que antes era só... Eu acho que a primeira coisa que eu compro ainda é um bom chocolate. Gustavo, inovação, tradição e marca. Maurício já deu o tom aqui. Esse nosso público é muito característico por ser um público, às vezes, dificultoso na mudança, assim, são marcas de redes muito bem consolidadas e tudo mais, e tem dificuldade, às vezes, em modernizar. E, em contrapartida, nós tivemos recentemente a Vibra, que abandonou o termo Vibra e manteve o BR, por essa questão de solidez da marca junto ao público. A Ipiranga, acho que foi mês passado, mudou a sua marca, mudou a identidade visual dos seus postos. Queria que você falasse um pouco desse desafio, assim, manter a credibilidade de uma marca, trazer aquela questão de tradição consigo, que é muito importante para o nosso setor, Sim. né? Confiabilidade no produto e tentar transitar também na inovação, mostrar também inovação. Como é que você vê essa questão de grandes marcas? Ipiranga, nós estamos falando aí de 80 anos de marca, agora mudando a marca novamente. Como é que você vê essa questão? Bom, grandes marcas passam sempre por processos de revisões das suas identidades. Por que isso ocorre? Por mais que nós sejamos treinados a não nos deixar influenciar por modismos, marcas refletem questões culturais, de comportamento e, consequentemente, visuais do momento em que elas foram concebidas. Atrás das marcas estão as pessoas, Exatamente. Né? Então, esse processo de revisão de identidade pode ocorrer quando a gente tem uma mudança de posicionamento da empresa, quando existe aí uma fusão de duas empresas, ou em um momento simplesmente de revisão em função do tempo. Então, a questão da história em marcas de 70 a 80 anos é um ponto importante para ser mantido, né? Eu estava lendo ontem, me preparando para esse encontro de hoje, uma entrevista que o Marcelo da Super Union, que é o CEO da Super Union, que foi quem fez o projeto de revisão de identidade da Ipiranga, fala o quão relevante era manter aquele símbolo identificável, né? Porque o que é a identidade? A identidade é aquele elemento gráfico que faz com que você, diante dele, traga à tona as suas percepções e associações a respeito daquela marca, né? Então, era importante que ele continuasse sendo o símbolo da Ipiranga. Sim. E o mais legal é que ele fala exatamente disso. O discurso é do parceiro da mobilidade. E isso muda tudo, né? Isso faz com que essa marca possa existir por muitos anos para frente, porque a mobilidade é algo que sempre haverá. E uma coisa que eu achei muito interessante na entrevista dele
é que ele coloca um ponto que é fundamental para marcas de grande complexidade, como é o caso de uma marca como Ipiranga, que é um pensamento sistêmico, né? Não é só a revisão daquele símbolo. Esse processo ele passou por uma revisão da identidade, obviamente, dos ambientes dos postos, né? Passou por uma questão de uma revisão digital, por um sound branding, que é que som essa marca tem, né? E por uma tipografia exclusiva que foi feita com um grande amigo nosso também, que é o Fábio Hag, que desenvolveu um tipo de letra exclusivo para o projeto de marca do Ipiranga. Então, a gente está aí diante de um sistema complexo, né, de execução de uma revisão de marca, que passa aí por uma equipe multidisciplinar de dezenas de pessoas envolvidas naquele processo. E o objetivo de um sistema é qual? A marca aproveitar de todos os pontos de contato disponíveis que ela tem com os seus usuários para reforçar esse discurso, no caso que a gente está tratando aqui, seu parceiro de mobilidade. Então, é importante que a gente veja, comece a analisar esses pontos, tentando encontrar essa tagline, né? Esse resumo do discurso de marca. E aí a gente começa a entender o quão muito incrível legal o processo todo é. Porque a gente que está aqui no posto, o revendedor, né? Tipo assim, tem que Ficou trocar. mais bonito. Tem que Não trocar. né? Tem que trocar. Você tem que pagar tanto para trocar, que não é barato. Mas a gente saber entender o porquê, Exatamente. né? Nos motiva, né? Como revendedores a seguir e confiar naquela marca. Não é né? à toa, né? Um investimento não é muito à toa alto. E um processo complexo, né, Gustavo? Exatamente. Gustavo, mobilidade. Estamos sendo testemunhas da história dessa transição da matriz energética. Questão de 20, 30 anos, o nosso negócio vai mudar muito claramente. Teremos o congresso agora dia 10 e 11 de agosto, que vai falar muito sobre isso. Mudamos o conceito do congresso. Não é mais um congresso de postos e conveniência, é um congresso de mobilidade. Rafael nos deu esse desafio e os revendedores têm visto isso, alguns de forma positiva, outros com receio, outros um pouco antagonistas. Queria que você falasse um pouco do papel no design nesse novo posto que emerge. Se avizinha um novo posto que terá que ser um posto de serviço, não mais um posto de venda de combustível líquido. O cara vai ter que ter ali um ambiente agradável, onde ele receba seu cliente, porque nós sabemos que possivelmente 40, 50 minutos ali de carga na bateria. O design, eu acho que tem um papel muito importante, né? Exatamente, nesse bem-estar do cliente, de recebê-lo. Queria sua visão sobre isso também. Gustavo, mas deixa eu só fazer uma fala minha, que é uma preocupação que eu tenho, que me incomoda. Ninguém acorda e fala assim, uau, hoje eu vou pro posto. Mas poderia acordar. Pois essa é minha... No posto VIP, né, que é o que me cabe, eu busco isso. Tipo assim, ai, que legal, eu vou lá no posto. Então, eu tenho feito várias ações para trazer isso. Mas, na real, não é um lugar que a pessoa fala assim, e legal. Aquilo que eu falei da diferença, né? O que a gente consegue construir nesses espaços que eu só encontro ali, né? E isso faria com que você falasse, tudo bem que talvez não seja o lugar que você acorda querendo ir, mas que seria legal porque ali tem aquilo que eu só encontro ali, né? E nesse sentido desse novo modelo de abastecimento, que o tempo vai ser muito maior, né? A gente tem que entender o design como uma disciplina capaz de fazer com que o espaço seja agradável para isso, que você resolva um monte de coisas ali, né? Porque a gente hoje vive nessa angústia de o que eu tenho que resolver hoje. Enquanto está ali esperando, que a marca reflita isso, que as embalagens reflitam isso, mas que principalmente o design seja um parceiro aí para como que esse discurso vai ser construído e que ele seja claro para as pessoas que vão passar por esse momento de transição, que vai ser o nosso caso, né? Totalmente. Até hoje eu, por exemplo, nunca tive um carro elétrico, mas tenho certeza que terei. Então, como que vai ser essa mudança, né? Exatamente. Como que vai ser entender esse perfil? E a gente tem o desafio aqui dentro dos postos bandeira branca. Exato. Que é uma outra, porque para o pequeno revendedor fazer essa marca não é uma coisa fácil. Não é.
Não é? Mas aí você tem uma coisa da região, né? É o posto que todo mundo vai desde a infância. Tem um monte de outros atributos que não são das grandes redes, mas que estão ao seu favor, né? Você mesmo deve ter essa história lá do avô, do filho, do neto que abastece. A avó, filha, neta que abastece no seu posto, né? Então... Eu fiz um feat aí na marca, coloquei a minha cara, porque estava na cara do seu Maurício há muitos anos. Tô tentando, sabe? Já colocar. Mas, Gustavo, você tem que vir dar uma aula pra gente disso, né? Só chamar. Um curso pra gente. Muitas ideias aqui, não é? Você tá tendo boas ideias? Professor do Escola 360. Nossa, seria um grande ativo. Com Faremos certeza. o convite. Aí, tá o convite tá feito. Tá Faremos feito, né? não, tá feito o convite. Eu não sei o que é, mas eu... Maurício, já caminhando pro final, suas considerações finais, que honra, né? Receber um cara Pois é, eu fico dessa magnitude, né? Emocionada, porque eu vi o Gustavo como revendedor, filho de revendedor como eu, que a gente cresceu. Eu cresci ouvindo boas histórias da família dele, dos dois lados da família, e o pai dele foi realmente um baluarte aqui na revenda. E te agradeço muito, Gustavo. Acho que só para quem está nos ouvindo e não entendeu direito, meu pai teve posto de gasolina. Eu trabalhei com ele logo que eu comecei a trabalhar com 19 anos. E ele morreu há pouco dias. Tempo. Então, para mim é muito especial, emocionante. Foi diretor muitos anos aqui. Foi diretor aqui. Acho que eu segui os passos dele do design. Fui presidente da maior associação de design do Brasil durante um tempo. E é legal ver isso. O associativismo ainda na veia, e é fundamental, né, gente? Fundamental. O grupo é muito mais forte do que o indivíduo. Sim, eu acredito muito nisso. Gustavo, por isso estou aqui. Muito obrigado. Queria um recado seu final para aquele cara que ainda não vê o design como uma questão estratégica e disruptiva. Vou na veia desse público que eu conheço bem, você está perdendo dinheiro. É isso aí. Meu Verdade. Povo, muito obrigado. Mais um Minas Petrocast encerrando suas atividades aqui. O recado está dado. Não acho que ninguém quer perder dinheiro, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, obrigada.